Olá, querido irmão, querida irmã, esse é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Dominum et Vivificantem, aquele que é Senhor e dá a vida. É um documento do Papa São João Paulo II sobre a pessoa do Espírito Santo, como que ele atua, como que ele age, o que ele faz na nossa vida. Bem, em toda a vida da igreja também, né? Mas temos aqui como texto base, quando Jesus está se despedindo, na Quinta-feira Santa, né? Se despedindo dos seus amigos, seus apóstolos. Então ele faz aí grandes revelações e ele diz aí que viria o Espírito Santo, que nos convenceria a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o texto base do Evangelho de São João e que nós estamos aqui estudando. Bem, nós estamos no segundo capítulo desse documento, que tem como título O Espírito que Convence o Mundo Quanto ao Pecado. E estamos em um quinto subtítulo que diz o sangue que purifica a consciência. Então é isso que estamos vendo aí, o sangue de Cristo derramado na cruz, que o Espírito Santo traz esse sangue, ele tira de lá do processo de redenção e remissão, como nós já vimos, né? Ele tira toda a força, toda a graça para nos convencer quanto ao pecado e, consequentemente, nos levar à salvação, à busca pela santidade. Bem, então aqui nós estamos no parágrafo número 44, que ele diz assim: o convencer quanto ao pecado que acompanha a consciência humana todas as vezes que ela reflete em profundidade sobre si mesma, leva, pois, à descoberta das raízes do mesmo pecado no homem, como também dos condicionamentos da própria consciência no curso da história. Então, quer dizer, esse convencer quanto ao pecado, que é o trabalho que o Espírito Santo realiza em cada um de nós, dentro desse convencer, o que acompanha esse convencer? Acompanha a consciência humana, todas as vezes que ela reflete em profundidade sobre si mesma. Claro, se ele está trabalhando, se o Espírito Santo trabalha na nossa consciência, que é o nosso espírito humano, que nós já estudamos isso, né? Nossa alma humana, então ele trabalha essa consciência. Então ele vai levar esta consciência a refletir sobre si mesma e descobrir as raízes do nosso pecado. Vamos ver raízes de pecados no curso da história, coisas que já aconteceram, está se repetindo, coisas que já fizeram lá atrás, foi considerado pecado, hoje você fala, nossa, estou fazendo o mesmo, o que é isso? Olha o que aconteceu com aquele pecado, estou fazendo o mesmo, meu Deus, né? Então, o Espírito Santo vem trazendo essa clareza à nossa consciência, vai nos convencendo e dizendo que não é por aí. Por isso que nós temos que aprender com os erros, né? Não necessariamente com os nossos erros. Não precisamos aprender com os nossos erros. Mas podemos aprender com os erros dos outros. Também com os nossos? Sim. Infelizmente, sim. Mas seria melhor aprender com os erros da história. Do que já temos por aí, já aconteceu, já vimos o que aconteceu, já sabemos o resultado. É a mesma coisa. Olha, é interessante você ver uma pessoa. Como é que é o ser humano? E quando eu digo como é que é o ser humano, eu estou dizendo de você e de mim, de nós dois. Nós também somos assim. Por exemplo, até hoje nem eu e você, nós não roubamos nenhum banco, não roubamos empresa, nada, né? Não somos ladrões, vamos dizer assim. Tudo bem. Mas o ser humano é assim. Ele fala, mas fulano lá roubou, mas é porque ele não pensou sobre isso, poderia fazer melhor, deixou rastro, deixou pegadas digitais, etc, né? Se eu for roubar, eu não vou fazer a mesma coisa. Então aí que está, o ser humano é assim, ele acha que para ele nunca vai acontecer. Por exemplo, acidentes que nós estamos cansados de ver
né? E aquelas campanhas, não use o celular quando você estiver dirigindo. Ah, mas quanta gente que eu encontro diariamente na rua falando com o celular. Porque a pessoa fala, não, aquilo ali, isso, comigo não vai acontecer, comigo não é assim. E a pessoa usa o celular. Ou então, bebida e direção não combinam. Não é verdade? A pessoa bebeu um pouco, né? Claro que seu raciocínio fica lento. Meu Deus, não tem como negar isso. Mas a pessoa insiste em sair dirigindo mesmo depois de beber, julgando e tendo convicção de que não vai acontecer nada com ela. Com o outro acontece, mas comigo não. E acaba acontecendo. Outra coisa também, meus filhos, o filho do outro foi nas drogas porque não cuidou direito, mas com meu filho e com a minha filha não vai acontecer isso não, que eu vou cuidar deles direitinho. Será que é assim? Será que é verdade isso? Entende? Então aí que está. Eu tenho que aprender com os erros da história. É isso que o Papa está falando aqui. O Espírito é o mesmo. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Agora, o que eu vou dizer para você, o pecado é o mesmo também. De 2.000 anos atrás, de 5.000 anos atrás, de 10.000 anos atrás, o pecado é o mesmo. Não se tem nada novo de pecado. Não posso criar um pecado novo. Não existe esse negócio de como eu vou criar um pecado novo. Entende? O pecado é o mesmo. Ele é velho, sempre foi velho, ultrapassado, e eu caio nele novamente. Então, quer dizer, ele é novo para mim porque estou caindo nele agora. Estou cedendo a ele agora, por isso que ele é novo para mim. Mas o pecado já é velho. Né? Porque o demônio traiu Adão e Eva lá no início. Então, quer dizer, viu, Satanás não tem novas armas para usar contra mim e contra você. São as mesmas armas que ele usa sempre. E nós sabemos disso e caímos nessas armadilhas. Então o Papa está dizendo aqui que nós temos que ver aí, descobrir as raízes do pecado do homem, né, como também dos condicionamentos da própria consciência no curso da história. Reencontramos assim a realidade originária do pecado, da qual já falamos. O Espírito Santo convence quanto ao pecado em relação ao mistério do princípio, indicando o fato de que o homem é um ser criado e que, portanto, está em total dependência ontológica e ética do Criador. Olha, o que é estar em total dependência ontológica e ética? O que é ontológica? É tudo que se refere ao meu ser. Uma palavra que vem do grego, aí, né, estudo da ontologia. Então, também da antropologia do homem, né? Ontologia é relacionado com o meu ser. Eu existo, eu sou um ser. Ontos, ser. Então, eu fui criado. E tudo que está ligado comigo nessa criação, veja, eu fui criado para o amor. Eu fui criado para o perdão, eu fui criado para a santidade, eu fui criado para isso. Entende? Então, quer dizer, isso é uma ética que eu tenho que seguir. O que é um homem santo, uma mulher santa? Aquele homem cheio de virtudes, aquela mulher cheia de virtudes. Isso é uma mulher santa, um homem santo, que pratica as virtudes. As virtudes teologais ou virtudes morais, tanto faz, todas elas. Então, a busca pela verdade, o não mentir, não enganar os outros, não ser um homem falso, não ser um traidor, não ser pessoas que têm duas personalidades, né? Em casa eu sou uma pessoa, sou um anjo, dentro de fora sou um demônio, fora de casa sou um demônio. Ou inverso, fora de casa sou um anjo, dentro de casa sou um demônio. Então, isso tudo está ligado com a ética do Criador, daquele que me criou. Ele me criou para alguma coisa. Existe uma especificidade na minha vida. Existe um objetivo de Deus na minha vida, um propósito. Nós chamamos de plano de Deus, né? Eu gosto mais de dizer propósito de Deus.
Então Deus nos criou para alguma coisa que veio da mente dele. Então tudo que nós fazemos que é contra a nossa ontologia, contra o nosso ser criado, é algo antiético, antimoral, anti-Deus. Nós estamos, quando eu caio no pecado, por exemplo, eu estou me revoltando contra Deus e contra mim mesmo. Entende? Quer dizer, quanto mais eu buscar o porquê que eu fui criado segundo a vontade de Deus, eu me tornarei cada vez mais humano. Aí a humanidade em mim será tanta que eu me tornarei santo. O que é um homem santo, uma mulher santa? Que compreendeu a sua humanidade perfeitamente. Que compreendeu o seu ser, o seu ontos, né? Foi criado para isso. Então ele compreendeu isso. Então, se eu compreender isso, eu compreendo a minha humanidade. Eu reconheço que eu sou um ser humano e cada vez mais que eu permitir que o Espírito Santo convença a mim da minha humanidade, mais humano eu serei. Quanto mais eu me dedicar ao pecado, menos humano eu serei. Serei um animal irracional, porque o pecado é algo irracional. É algo que, se você pensar sobre ele, você fala: o que é isso? Como é que eu vou fazer um negócio desse? Como que eu vou fazer esse pecado? Olha o que está contra Deus, contra o homem, contra a pessoa, contra tudo. O pecado é contra tudo. Então, quer dizer, racionalmente, se eu pensar sobre o pecado, jamais eu pecarei. Aí que está. Então, quanto mais o Espírito Santo me convence, a mim, Luiz Carlos, da minha humanidade, mais santo eu serei. Aí que está. Porque eu serei mais humano. Quanto mais humano, mais santo. Não fique pensando, então, você, que um homem santo, uma mulher santa, é aqueles que saíram da sua humanidade, a sua alma se elevou, a sua alma saiu pelo ar e foi se encontrar com Deus não sei na onde. Não. Isso aí é coisa de nova era. Isso aí não. Meu Deus, né? É coisa de esoterismo. Viagem astral, viagem fora do corpo, porque minha alma saiu. Isso tudo é besteira. Isso tudo é mentira, uma invenção horrorosa. Né? Uma coisa aí totalmente que não tem nada, absolutamente nada de verdade. Uma falsidade tremenda. Isso não existe. Então, aí que está. O que as pessoas querem? Por exemplo, por que elas se drogam, as pessoas? Para sair de si mesmas, para encontrar-se aí num mundo de ilusão. Então, mas o santo e a santa, eles foram santos e santas, não porque viveram no mundo de ilusão, mas viveram com o pé no chão, sabendo quem são e o que pode fazer para melhorar este mundo. Se eu posso ajudar uma pessoa, ou duas, ou uma família, eu já estou mudando o mundo. Ué, Luiz Carlos, mas no mundo tem 10 bilhões de pessoas. Tudo bem, eu sei que tem. Mas se eu mudar a vida de uma família, de uma pessoa, de duas pessoas, eu já estou mudando o mundo, porque estou fazendo a minha parte. Se você mudar a vida de duas pessoas, você está fazendo a sua parte, está mudando o mundo. E nós dois juntos estamos mudando o mundo. E quanto mais gente mudar, pronto. Aí o mundo será outro. Mas por quê? Porque eu fui iluminado pelo Espírito Santo e ele mostrou para mim a minha humanidade. Que o pecado ele consiste no que o pecado consiste? Em eu não aceitar o que eu sou, mas eu quero ser mais do que eu sou. É assim que o demônio falou para Eva e, consequentemente, para Adão. Eles seriam deuses. Pronto, aí, como diz, né? Como diz a gíria, jogou sapo na água, não é verdade? Então, continuando aqui. Vamos lá. Mas o Espírito Santo Consolador convence quanto ao pecado sempre em relação com a cruz de Cristo.
Perdão, eu pulei aqui um pedacinho. O Espírito Santo convence quanto ao pecado em relação ao mistério do princípio, indicando o fato que o homem é um ser criado e que, portanto, está em total dependência ontológica e ética do Criador. Eu parei aqui, né? E recordando ao mesmo tempo a condição pecadora hereditária da natureza humana. Então, eu sou o ser humano, contraí o pecado original. Pronto, isso é específico. É específico do ser humano, porque ele contraiu o pecado original. Faz parte da humanidade isso. Assim que o pecado entrou no mundo, ele fez parte da humanidade. Mas, o Espírito Santo Consolador convence quanto ao pecado sempre em relação com a cruz de Cristo. Nesta relação com a cruz de Cristo, o cristianismo rejeita toda a fatalidade do pecado. O que é a fatalidade do pecado? O que é uma coisa fatal? Uma coisa que é por si mesma. Uma coisa que ela existe por si mesma e nada pode destituí-la. Ela foi instituída, pronto, uma fatalidade, nada pode mudar. Então o que é uma fatalidade? Algo que nada pode mudar. Então, por exemplo, aconteceu um acidente e tal pessoa morreu. Daí julgaram aquele acidente e falaram, puxa vida, foi uma fatalidade. Não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. A pessoa morreu, aconteceu aquele acidente, morreram várias pessoas, não sei, porque foi uma fatalidade. Uma fatalidade, por exemplo, o que é uma fatalidade? Outro exemplo. É um fenômeno da natureza. Por exemplo, é um tsunami. Um tsunami é uma fatalidade. Não tive como não deixar acontecer aquilo, uma fatalidade. Então o que o cristianismo diz aqui? Que o pecado não é uma fatalidade. O que ele quer dizer com isso? Que o pecado não pode dizer por ele mesmo que nada pode contra ele. Que ele basta-se a si próprio e nada pode detê-lo. Então o cristianismo é contra essa ideia, porque Jesus deteve o pecado. Aí que está. Então o pecado não é uma fatalidade. Por exemplo, uma pessoa vai matar o outro, assassinar o outro. Mas foi uma fatalidade, não teve jeito. Não é uma fatalidade. Tinha jeito sim. É só não matar. Eu fui roubar. Eu fui adulterar. Eu menti. Eu denegri a imagem de fulano. Ora, tudo isso teria como evitar. Então, o pecado não é uma fatalidade em si mesmo. Tem como evitar? Tem. E Jesus destruiu o pecado original. Aí que está. Por isso que ele não é uma fatalidade. Ele é uma opção. Tudo bem? Entendemos isso? Vamos lá. Um duro combate contra os poderes das trevas atravessa, com efeito, toda a história humana. Começando nas origens do mundo, durará, como diz o Senhor, até o último dia. Essa batalha vai durar, não tem como. Jesus permitiu essa batalha e ela vai em frente. Nós temos que lutar contra o pecado, sim. Ele começou lá na origem do mundo? Começou. Tudo bem, mas nós vamos lutar contra ele. A nossa luta só termina quando Jesus volta, ou quando nós formos embora daqui. Conforme ensina o concílio. Mas o Senhor, em pessoa, veio para libertar o homem e dar-lhe a força. O homem, portanto, longe de se deixar enredar na sua condição de pecador, apoiando-se na voz da própria consciência, deve combater sem tréguas para aderir ao bem, nem pode conseguir a sua unidade interior, senão a preço de grandes esforços e com a ajuda da graça de Deus. Então aí que está. O homem, portanto, não deve se deixar enredar, quer dizer, deixar-se aprisionar pelo pecado, né? Tem muita gente que diz assim, já que eu estou no inferno, eu vou abraçar o demônio. Então a pessoa está no pecado, fala, já estou no pecado mesmo, eu não tenho como sair daqui. Vou ficar por aqui. Para mim não tem mais jeito, né? Tem gente que fala assim, para mim não tem mais jeito.
Sempre tem jeito para Deus, sempre tem. Ele é o Deus do impossível, o Deus que pode fazer qualquer coisa e principalmente libertar do pecado. Então nós não podemos cair nesses tipos de pensamento, não é? Jamais podemos cair nesse tipo de ideologia. Uns dizem que o pecado não existe, por exemplo, uma ideologia diz que o pecado não existe. Outra diz que o pecado que eu não tenho como sair do pecado, não tenho como livrar-me do pecado. Outra ideologia diz que eu já estou salvo, que eu não preciso fazer nada, absolutamente nada, eu já estou salvo. Ideologias protestantes, muitas delas dizem isso. Eu já estou salvo, já sou um escolhido de Deus e isso não muda. Eu vou para o céu de qualquer jeito. Então posso fazer o que eu quiser, eu já sou um escolhido de Deus. Já estou justificado por esse Deus. Então não importa o que eu faça. Olha, que ideologia falsa. Meu irmão, minha irmã, muitas dessas ideologias estão presentes, claro, nas falsas doutrinas que não são cristãs, ok? Mas em muitas denominações cristãs ainda se encontra isso, infelizmente. Claro que os teólogos protestantes aí foram crescendo na sua sabedoria, estudando bastante com os santos da Igreja Católica, principalmente Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Esses teólogos foram vendo a importância desses homens, esses grandes teólogos, e foram se aprofundando, então foram mudando o seu modo de pensar, consequentemente seu modo de agir e consequentemente sua doutrina. Mas ainda persistem algumas doutrinas protestantes que dizem, que pregam, que ensinam isso. Lá nos seus cultos, dizendo que eu já estou salvo e que eu não posso fazer nada para alterar isso, porque Jesus já me salvou. Se fosse assim, estava bom demais, não é? Mas a nossa luta, meu irmão, minha irmã, contra o pecado é a mesma luta que Jesus enfrentou no Getsemane. A mesma luta que saiu até sangue pelos poros do seu corpo. Então, nós vamos ter que lutar contra o nosso pecado até sair sangue, se for necessário. Entende o que eu quero dizer? Quer dizer, não é que precisa sair sangue, não é isso, estou apenas usando uma força de expressão. Mas nós precisamos ir à luta até o último instante de nossas vidas. Não podemos nos deixar convencer de que eu já sou bom, eu já sou santo, olha como eu sou maravilhoso, sou um homem que reza, que adora, eu estou tranquilo. Não está. Eu digo a você, você não está tranquilo. Os santos da igreja, eles lutaram contra o demônio até o último dia de vida. Não tiveram sossego. Quanto mais buscavam a salvação, a santificação, o demônio os atingia, ia atrás, queria desiludi-los, queria tirar aquela convicção, queria mostrar o contrário. Assim como ele fez com Jesus. Veja, Jesus, o Filho de Deus encarnado. O demônio não perdoou Jesus, não. Ficou ali num determinado momento, assim que ele foi batizado, 40 dias e 40 noites, atormentando Jesus. Atormentando Jesus. Que daí na palavra de Deus fala de 3 tentações. As 3 tentações que estão ali no Evangelho é um resumo do resumo do que Jesus sofreu na mão de Satanás. E pensa que só foi aquela vez que Satanás atormentou Jesus? Não, ele atormentava Jesus sempre. Nunca deixava ele sossegado. Entende, querido irmão, querida irmã? E eu e você, nós não somos diferentes. Então, precisamos de quem? Da força, da graça do Espírito Santo. Precisamos dos sacramentos da igreja. Precisamos da doutrina católica que abre a nossa consciência. A doutrina católica abre a nossa consciência. Precisamos buscar na oração, na adoração, esse nosso Deus que vai nos dando forças. Ok, querido irmão, querida irmã? Estamos parando por aqui. Pedindo então a Nossa Senhora que reze com a gente, que não desista de nós também,
que nos proteja, nos livre das insídias dos ataques de Satanás. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nosso próximo programa, se Deus quiser. Estamos na Cantate, 15 anos de evangelização. Estamos só começando. Você e eu, ok? Até mais.